Hoje nós vamos dar o título da nossa devocional de Ilha do Náufrago. O que é uma ilha de náufrago? Quando nós sofremos uma tormenta muito grande na nossa vida e encontramos um local para nos refugiar até que o socorro venha. E quando somos naufragados, quando essa tormenta é muito grande, que rompe o navio, que rompe o nosso transporte, ficamos felizes por ainda sobreviver, porém não podemos esquecer que estamos isolados. E enquanto estamos isolados, parece que aquele mar todo de problemas vai acabar com a nossa vida. Então nós somos sempre lembrados pelas mentiras que o inimigo põe na nossa cabeça, que insiste em mentir constantemente, trazendo à tona os nossos pensamentos e traumas e dores emocionais não resolvidas, mais as informações que não são bíblicas. Tudo isso misturado junta aqui dentro e gera uma autocomiseração de o tempo todo nós sentirmos dó de nós mesmos e dignos de pena, de dó dos outros, como se aquele Deus vencedor, aquele Jesus que venceu todas as batalhas, que pisou sobre a cabeça de Satanás, que venceu a morte e ressuscitou, como se ele não fosse o nosso Senhor, como se ele não fosse nos socorrer. E isso é muito comum vir à nossa mente todas as vezes que nós lembramos sempre da água que nos cerca de problemas e não da terra que Deus coloca para nos socorrer, para nos amparar até que o transporte em segurança venha. E o que acontece, uma situação na Bíblia que muito nos ensina, que é em Atos 28, do versículo 1 ao 10, mostra o apóstolo Paulo sendo encaminhado para Roma. Ele ia se apresentar a César, para que ele pudesse expor para César que a fé dele era genuína e ele não estava de modo algum infringindo a lei. Então, para cumprir a vontade de Deus, aonde ele era enviado, ele não se deixava em tempo algum se abater, se abalar. Paulo é um homem de grande testemunho e não é à toa que Deus o elege como o apóstolo, o discípulo para nós gentios. Gentil é todo aquele que não é judeu, portanto eu, você. E quando ele está sendo transportado, ainda prisioneiro dos soldados de César, está sendo levado para Roma, eles sofrem um naufrágio. E esse naufrágio, haviam ali 276 pessoas, entre elas a tripulação de romanos, mais a tripulação de prisioneiros. Quando o navio começa a se romper, os guardas então acham melhor matar os prisioneiros do que deixá-los livres ao mar, sob o risco de algum deles fugirem e assim escarnecerem do César deles. Então eles não podiam fazer uma coisa dessa. Era uma desonra muito grande para um soldado romano e principalmente para o nome de Roma. Mas o centurião, que em Atos, um pouco mais antes, um pouco depois do capítulo 24, fala sobre uma importância quando Deus aparece a Paulo, diz que ele tem um propósito, que ele precisa ir a Roma
acontece algo aí que depois a gente vai conversar a respeito. E Deus fala, dá essa missão para Paulo, e ele tem certo com ele, convicto, que tudo que possa acontecer não vai frustrar os desejos do Senhor para que se cumpra na vida dele. Lembre-se, mesmo diante do naufrágio, mesmo diante da ameaça dos soldados ali de matarem os prisioneiros, mesmo assim, Paulo não perde em tempo algum a sua fé e a sua esperança na promessa que ele ouviu de Deus. E aí o que acontece? O centurião, sabendo que ele tinha uma ordem a cumprir diante de César, que era apresentar esse prisioneiro, ele não permite que os guardas matassem ninguém, matassem nenhum dos prisioneiros, mas que cada um pudesse salvar por si. Então Paulo, ele mesmo organiza aquela maneira de todos se salvarem. Todos acabam nadando, chegando a essa ilha chama-se Malta. E nesses 10 versículos de Atos 28, 1, 10, fala de algo fenomenal, que eles estão vindos de uma situação de prisão, de cárcere, né? Estão indo a julgamento, estão ainda, o tempo todo, ainda que eles se salvem, tenham vida para chegar em Creta, em Malta, nadem e consigam chegar em Malta sãos, vivos, eles ainda sofrem a possibilidade de permanecerem prisioneiros. Mesmo assim, Paulo não perde o seu olhar nem a sua esperança na palavra lançada sobre a vida dele. Chegando em Malta, o que ele faz? Todos ainda molhados, cansados, assustados e ainda prisioneiros, porque é lógico que os guardas também salvaram. O que ele fez? Paulo, diante daquela situação, ele poderia sim murmurar, ele poderia sim, como todo humano, ele poderia duvidar das promessas de Deus, ele poderia dar ouvido às mentiras de Satanás, ele poderia dar ouvido àquela túrbia, aquela população ali de prisioneiros, de carcereiros, querendo escarnecer do Cristo que ele pregava. E ao contrário, ele não dá bola para isso, não dá ouvidos para isso, porque ele sabe exatamente quem ministrou a palavra sobre a vida dele. Ele não tem dúvidas disso. Então, o que ele faz? Ele reúne todos, resolve então fazer uma fogueira para que todos possam ser aquecidos e junta um feixe de galhos secos para fazer o fogo. Só que no meio desses feixes havia uma víbora. Em algumas traduções bíblicas, traz como serpente venenosa, mas tá tudo na mesma, é uma cobra. E a cobra fugindo, né, dentre os gravetos e também da possibilidade do calor do fogo, ela acaba se enroscando no braço de Paulo e acaba picando Paulo. Mas o que Paulo faz? O que é fantástico? Ele aproveita aquela situação e muito calmamente ele põe o braço sobre o fogo, que a cobra com o calor, né, ela solta e aquilo em hora nenhuma o traz mal. Aquilo não faz mal para Paulo. E aí o que acontece? Tanto os bárbaros, bárbaro é o nome de todos aqueles povos que não eram ainda dominados por Roma, pelos Césares. Então são chamados de bárbaros. Só existia isso. A área de César, né? A área romana, domínio romano e os bárbaros. Para eles, claro, que existia isso. Então, os bárbaros da ilha de Malta e alguns dos prisioneiros olharam aquilo espantados. Eles achavam que Paulo ia morrer a qualquer momento. Achavam que, sabiam, conheciam que a picada de uma víbora venenosa o mataria, certamente.